Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 1. Eu sou a professora Aline Rosseto, já estou com vocês desde a primeira aula da disciplina e hoje é a nossa quarta aula. E nós precisamos rever algumas funções. Então, a gente veio falando da função afim, vimos algumas características de funções. E por que é importante estudar função? Porque as funções modelam, explicam determinados fenômenos que a gente tem e que podem ser modelados, tá? Então, é importante a gente estudar e analisar funções, porque elas vão explicar, modelar esses fenômenos. Ao longo das nossas aulas, a gente vai ver alguns tipos de funções, como a gente já viu a função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a função quadrática, em que a sua forma é uma exponente. Aqui, ó, já estou pensando na próxima. Em que a sua forma, o seu gráfico é uma parábola. Então, para a aula de hoje, nós vamos fazer um recapitulando breve dessa função quadrática. Vamos ver uma outra característica da função quadrática, que é o vértice. E vamos ver também função exponencial. E diferenciar o comportamento desses três tipos de funções. Então, por exemplo, a função afim é uma reta, a função quadrática é uma parábola e a função exponencial é uma exponencial. Então, são três funções que modelam três tipos de fenômenos diferentes que possuem três comportamentos diferentes. Então, a gente vai falar dessas características ao longo da nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente não consegue ver a função logarítmica, que a gente pode considerar que ela é a função inversa da exponencial. Mas, ao longo das aulas, então, por exemplo, para a próxima aula, nós vamos ver o que é uma função logarítmica, o que é uma derivada de uma função, e aí a gente começa a retomar as funções analisando o limite de uma função, a derivada de uma função, as características dessas funções, ok? Então, lembrando, temos o chat como uma ferramenta de interação. Alguma dúvida, algum questionamento, encaminhe pelo chat que nós conversaremos ao longo da nossa aula, ok? Então, para a aula de hoje, eu busquei trazer função quadrática exponencial. Aí você pode falar, professora, mas a gente já falou de função quadrática. Perfeito, falamos de função quadrática. Eu quero apenas complementar com a ideia de vértice, que está relacionado com o máximo e mínimo de função, que é um conceito, que é uma característica importante da função quadrática. E vamos também falar da função exponencial, ok? Então, para a gente retomar, né, na verdade, é mais para relembrar alguns conceitos que foram importantes para o que a gente analisou nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Apareceu um antes. Então, a gente falou de função polinomial do segundo grau, função quadrática. Lembre-se que esse tipo de função tem a lei de formação ax² mais bx mais c. Por que ela é chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau? Porque o maior expoente do x é o 2. As raízes ou zeros da função, onde cortam o eixo x, e outra informação importante, o c é onde corta aqui o eixo y, tá bom? Como que a gente determina essas raízes? Por meio da fórmula de Bhaskara, e que você pode determinar o valor do delta separado em relação aos valores, às informações que a gente tem, ok? Opa, é que eu arrumei ali, ó. Agora sim, tá? E o delta b² menos 4ac, tá? Então, fazendo uma recapitulação. O gráfico é uma parábola. Como eu disse, aqui estão as raízes da função, tá? Que a gente acabou de ver, e onde o gráfico corta o eixo y é aqui em C.
E a concavidade? O que significa essa concavidade? Se a função é côncava para cima ou se a função é côncava para baixo. Ela vai ser côncava para cima se o valor do A for positivo, ou seja, for maior que zero. E ela vai ser côncava para baixo quando o A for menor que zero. Ok? Outra informação que nós também falamos é em relação ao valor do delta, tá? Aquele delta que é da fórmula de Bhaskara, que é igual b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, com essa informação, a gente consegue fazer essa análise. Quando você substituir os valores de A e B e C na fórmula do delta, e você encontrar um delta maior que zero, a equação apresentará duas raízes reais e distintas, ou seja, o gráfico vai cortar o eixo X em dois lugares diferentes. Se você encontrar um delta igual a zero, você vai encontrar, ou melhor, a equação, ela vai apresentar duas raízes reais iguais. Então, aqui, ó, em um único lugar o gráfico tocou o eixo X. Então, a gente fala que tem duas raízes, porque é uma função, uma equação de segundo grau, mas elas são iguais. Então, uma é igual à outra. Diferente dessa, ó, que tem duas. Ok? Agora, se você substituir o delta, né? E substituir o A, o B e o C no delta, e encontrar um delta negativo, ou seja, menor que zero, esse vai ser o esboço da função, do gráfico da função, né? Vai ser uma parábola, pode ser côncava para cima, só que não vai tocar o eixo X. Por quê? Ela não vai apresentar raízes reais. Então, essas foram as principais informações que a gente viu na aula anterior, falando da função quadrática. E para a aula de hoje, eu gostaria de trazer informações do vértice, que o vértice complementa essas características da função. Mas antes disso, eu vi que a gente tem algumas perguntinhas, alguns comentários no chat. Opa, vocês não estão me vendo, gente, desculpa. Me empolguei aqui, fui falando e fiquei escondida. O Flávio, obrigada pela excelente aula. Flávio, eu vou te pedir um favor. Em relação à atividade discursiva, o tutor que te acompanha, ele vai saber te dar mais informações dessa atividade. E aí eu gostaria de pedir para você entrar em contato com ele, que ele vai te trazer mais detalhes do que eu trazer agora para você, tá bom? O Lucas, gostaria de saber se uma reta parte sempre do eixo X. Ops, é do eixo Y. Se ela parte sempre, é que é assim, ó, eu vou desenhar aqui uma reta para a gente ver uma coisa. Eu tenho o eixo Y e o eixo X. Então, aqui X e aqui Y. Uma reta, como que a gente vai construir uma reta? Ela vai ser crescente se ela tiver desse jeito, tá? E aí ela passa pelo X, pelo eixo X e ela passa pelo eixo Y. Aí quando você pergunta se ela vai, você fala se ela vai sempre cortar o eixo Y, depende. Por que depende? Tá, daqui a pouco eu respondo essa outra coisa. Deixa eu fazer com uma outra cor, verde. E aqui, ó, poderia ser essa outra reta, cortando o eixo Y e cortando o eixo X. Dois exemplos de reta. Essa é uma crescente e essa é uma reta decrescente. Tudo bem? As duas passaram pelo eixo X e o eixo Y. Quando uma reta, ela não vai passar pelo eixo Y.
É isso, né, Lucas? Você está perguntando se ela vai cortar o eixo Y, é isso? Ela não cortaria o eixo Y se ela fosse uma reta assim. Que, na verdade, ela acaba cortando. Se nós tivéssemos uma reta passando pela origem e o B fosse zero. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma reta aqui, tá? Essa é uma reta. E se a gente tivesse uma outra reta, essa é uma reta crescente. E se nós tivéssemos uma reta decrescente, só cortando aqui cruza a origem, tá? E nesse caso, essas duas retas, elas teriam o B como sendo igual a zero. Que esse é um tipo específico de uma função polinomial do primeiro grau. Aí ela não é mais uma função afim, tá? A gente chama de função, é uma constante, que ela vai ter esse comportamento. É mais comum a gente partir do y, tá? Porque como que você constrói a reta? Você substitui valores no x, encontra o valor do y e constrói a reta, que é o gráfico correspondente à função. Então, ela é mais comum, sim, partir do y, tá bom? Bom, quando a gente fala do vértice, não é nada diferente do que a gente já viu. Por quê? O vértice, ele é esse ponto aqui, ó, que pode ser chamado o menor ponto que a função assume ou o maior ponto que a função assume. Nesse caso, esse vértice, ele também vai receber o nome de mínimo da função, porque vai ser esse menor valor aqui, ó, o menor valor. Como que a gente encontra o vértice? Utilizando duas relações, o x do vértice e o y do vértice. Precisa sempre utilizar o x do vértice e o y do vértice? Você pode usar, por exemplo, ou fazer a construção do gráfico e determinar o vértice da função, se você não quiser utilizar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Então, aqui, ó, esse valor para o x é o chamado x do vértice. E esse outro valor aqui para o y é chamado y do vértice, que são coordenadas, considerando o menor ponto da função. Diferente dessa. Por que é diferente? Esse vértice, ele não vai ser o menor, ele vai ser o quê? O maior ponto que a função vai assumir. E como que você determina? Do mesmo jeito, utilizando o x do vértice e o y do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos o b dividido por 2a. E quem que é o y do vértice? Menos o delta dividido por 4a. Lembra que nas aulas anteriores eu sempre falei para você, vamos identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. A gente precisa utilizá-los, né? Tanto na fórmula de Bhaskara, como aqui para determinar o vértice dessa função. Então, é importante a gente saber identificar como classificar e como interpretar essa situação. Só que, como eu disse, além de chamar vértice, ele pode ser chamado ponto de máximo, nesse exemplo, porque esse é o maior valor que a função está assumindo. Só que também pode ser o ponto de mínimo, ó. É o menor valor que a função está assumindo. Então, em uma função quadrática, veja quantas informações a gente tem e nós podemos interpretar, tá? Ponto de máximo, ponto de mínimo ou vértice. Então, esse vértice, que é esse menor ponto, nesse caso dessa função, quem que é o vértice? E aqui a gente chama coordenadas do vértice. Por quê?
Esse vértice, ele é dado pela coordenada do x, do vértice, e do y, do vértice. Então, por essas coordenadas do x e do y, a gente consegue determinar o menor ponto ou o maior ponto que o gráfico, né, que a função ela pode assumir. Esse valor, esse maior e esse menor, você precisa saber identificar, ou melhor, interpretar o que está sendo pedido. Aí você pode perguntar, professora, quando eu uso x do vértice e quando eu uso y do vértice? Depende da situação que a gente tem. Por exemplo, se fosse dado uma situação para você e dissessem o seguinte, que a quantidade de produtos é X e o lucro da empresa é Y. E que essa empresa tem um lucro máximo e está querendo saber esse lucro máximo. O lucro máximo é o maior valor que pode assumir, a função pode assumir. Quem que é esse maior valor? O vértice. E aí você tem duas coordenadas para o vértice. Quem? O x do vértice e o y do vértice. Ok. Mas se está pedindo lucro, o lucro é quem? O lucro está no eixo y. Então, para saber o lucro, você vai calcular o y do vértice. E se estivesse perguntando para você a quantidade de produtos para que o lucro fosse máximo, aí você ia determinar o x do vértice para saber a quantidade de produtos, tá? Então, sempre a gente tem que prestar muita atenção na situação que foi apresentada, na situação que a gente tem. O Marcelo pediu as fórmulas do delta. Tem dois valores? Não. A fórmula do delta tem uma só, tá? É essa daqui, ó. O delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ele não vai mudar. O que tem duas, ou pode ser pelo x do vértice e o y do vértice, essa que você está falando, quando na fórmula delta tem dois valores. O delta ele vai ter sempre um valor só, que você encontra substituindo o A, o B e o C nessa fórmula que eu coloquei aí. Delta igual B quadrado menos 4AC. Esse delta você pode usar tanto nos vértices, que eu mostrei há pouco, que é onde tem o menor e o maior valor da função, ou na fórmula de Bhaskara, que também é outra representação que a gente tem, mas aí é para você calcular as raízes da função, tá bom? Eu vou mostrar aqui novamente para você ver e para eu saber se foi isso que você perguntou. Deixa eu só colocar aqui o valor do delta. Ó, vamos ver se foi isso. Aqui, ó, o vértice, ele vai utilizar, pelo menos o x, ele vai usar o b menos o b dividido por 2a. Então, se você sabe quem é o a e quem é o b, você já consegue determinar o x do vértice. E o y é menos o delta, que é esse mesmo delta aqui, ó. B quadrado menos 4AC, ele não vai mudar. Dividido por 4A. Esse delta é o valor que vai aqui dentro da raiz quadrada. Por isso que eu falei que tem duas formas para você determinar as raízes, né? Que são aqueles dois lugares que o gráfico corta o eixo X. Você pode fazer separado ou você pode
Você pode fazer junto, ou você calcula separado o valor do delta e substitui aqui no lugar de b² menos 4ac o valor que você encontrou. Ok? Então, esses são os dois valores que a gente tem. É isso, então, que você perguntou? Tá? Então, a gente tem... Mas o delta é sempre o mesmo. Ele não vai mudar. Quem que é aquele delta que está ali no numerador do y do vértice? É esse mesmo delta aqui, que é o da fórmula de Bhaskara. Tá bom? Então, isso não vai mudar. O x1 e o x2, perfeito, né? Para a gente saber as raízes, o x1 e o x2, isso aí, que são os dois pontos que o gráfico corta o eixo x. Agora, aqui, o vértice é esse menor valor aqui, ó, é a coordenada para o x e a coordenada para o y. A gente vai fazer agora uma situação problema, que a gente vai interpretar e ver o que essa situação se tem delta, bem provável que tem x1 e x2. Ou, se o delta for, vamos lá, relembrando o que eu havia comentado no início. Se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, tem x1 e x2. Perfeito. Se o delta for negativo, não tem x1 e x2. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma função no conjunto dos números reais. E o delta negativo significa que teríamos que estar trabalhando num conjunto dos números complexos, porque não tem raiz quadrada de número negativo, tá? Mas se tem delta, bem provável que tenha x1 e x2. Vamos analisar essa situação. Diz o seguinte: o custo para a produção de soja de uma determinada fazenda é dado pela seguinte função: C de x igual a 3x² menos 60x mais 1.300, em que o x refere-se às toneladas de soja produzida. Qual a pergunta? Com base nessas informações, qual a quantidade de soja em toneladas a ser produzida para que o custo seja mínimo? Então, está pedindo a quantidade de soja que precisa ser produzida para o custo ser mínimo. Vamos lá relembrar uma coisa que a gente falou há pouco. Quando está falando, né, num problema, no exercício, numa questão que você for analisar e estiver falando de máximo e mínimo, e a função que você tem é uma função do segundo grau, você pode utilizar as ideias do vértice, que vai ser ou x ou y do vértice, para interpretar a situação, tá? Então, essa é uma dica. Eu vou resolver com você no quadro e eu quero esboçar o gráfico para a gente interpretar o seguinte: quem que você vai usar? O x ou o y do vértice? Qual dessas duas informações? Primeiro, está falando no enunciado que o x se refere a toneladas de soja produzida, ou seja, a produção. Deixa eu só ver aqui. Então, aqui dá. Ó, o x é a produção. A quantidade, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de soja que é produzida, ok? E quem que está aqui no y? É o custo. Então, dependendo de uma quantidade de soja que foi produzida, tem um custo. Conforme for mudando essa quantidade, vai ter outro custo, tá? Aí, eu vou voltar aqui para a gente ler novamente o que está sendo perguntado. Com base nessas informações, ou seja, que o x é o custo e que a função 3x² menos
60x mais 1.300 é a função que modela esse custo, tá? Determine, ou melhor, qual a quantidade de soja em toneladas a ser produzida para que o custo seja mínimo. Se está pedindo a quantidade de soja, está perguntando para você quem é. Por exemplo, essa é uma função côncava para cima. Quem é esse valor aqui, ó, da quantidade para que o custo seja mínimo? Então, se a gente determina aqui, ó, o x do vértice, nós temos a quantidade produzida. E se nós determinarmos o y do vértice, nós vamos ter o custo para que o custo mínimo, ou seja, o custo dessa quantidade mínima que foi produzida, tá? Então, por que a gente vai utilizar o x do vértice? Porque é o x do vértice que dá a quantidade mínima produzida. Quem que é o x do vértice que a gente viu há pouco? Menos b dividido por 2 vezes o a. Quem que é o b? Então, vamos lá. Quem que é o a? 3. O b, menos 60. E o c, 1.300. Vamos substituir aqui, ó. Então, vai ser menos 60 dividido por 2 vezes o 3, que vai ser igual mais 60 dividido por 6. Qual que é essa quantidade? 60 por 6, 10. Então, a quantidade de toneladas, quanto que vai ser? 10, tá? São 10 toneladas para que o custo seja mínimo. Como que você acha esse custo mínimo? Você pode substituir esse 10 aqui na função ou calcular o y do vértice para determinar esse custo mínimo, ok? Então, essa situação problema, ela traz elementos da função quadrática ou função polinomial de segundo grau. A gente utilizou as ideias do vértice para saber quem é o valor máximo ou quem é o valor mínimo, tá? Eu vou calcular esse custo mínimo utilizando a função, tá? E assim a gente também já retoma essa ideia de calcular o valor na função. Nós vamos calcular o custo das 10 toneladas. Quanto que vai ser? 3 vezes 10 ao quadrado, menos 60 vezes 10, mais 1.300. Veja que no lugar do x, aqui, ó, eu substituí por quanto? Por 10, tá? E agora a gente resolve. Então, vai ficar 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3, 300. Menos 60 vezes 10, 600 mais 1.300. 300 mais 1.300, 1.600. Menos 600, 1.000. Então, o custo para produzir 10 toneladas é de quanto? 1.000, ok? Então, com a função, a gente conseguiu determinar. Se você quiser determinar aí utilizando o y do vértice, você vai ver que também vai dar 1.000, tá? Por que que eu falo isso? Porque o x, ele é 10, e aqui o y, ele é 1.000. Que é a coordenada do x e do y, ok? A gente tem uma outra situação, e agora eu gostaria de que você resolvesse essa situação, tá? Vamos ver qual é.
Então, aqui eu tenho resolvido, ó, é 10, são 10, né? O custo ser mínimo, devem ser produzidas 10 toneladas. Agora, eu gostaria que você determinasse a área de um galpão, tá? Diz o seguinte, uma empresa deseja construir um galpão térreo de planta retangular. João deve ajudar a determinar as dimensões do retângulo em que o galpão será construído, sabendo que seu perímetro é 60 metros e que a área deve ser máxima, tá? Então, só uma dica aqui para você. Primeiro, esse galpão, as dimensões é de um retângulo. Significa que o perímetro, o que significa perímetro? A soma de todos os lados, ou seja, se esse lado é x e esse é x, esse é y e esse é y, temos aqui uma relação da soma de todas essas medidas como 60 metros. Só que a gente quer saber a área. Quem que é a área de um retângulo? Base vezes altura, tá? Então, com essas informações, acredito que você já consiga determinar essa área máxima. Eu vou deixar um tempinho, já eu retorno e a gente corrige e resolve juntos essa atividade, ok? E aproveite para tirar suas dúvidas, mandar os seus questionamentos e também aproveite para resolver, que você, no momento que está fazendo aí, pode surgir alguma dúvida e você já pode perguntar pelo chat. Até daqui a pouco.
Vamos então retornar para a gente finalizar essa situação problema? Então, diz o seguinte: uma empresa deseja construir um galpão térreo de planta retangular. João deve ajudar a determinar as dimensões do retângulo em que o galpão será construído, sabendo que seu perímetro é 60 metros e que a área deve ser máxima, tá? Então, qual que é a intenção? Saber qual é a área máxima que na verdade, a intenção é saber as medidas, ou seja, as dimensões. Quem são esses valores de x e de y para saber a dimensão desse retângulo? Aqui no quadro, só um pouquinho. Aqui no quadro, eu desenhei o retângulo, tá? Para a gente analisar. Tá desenhado o retângulo. E aqui a gente tem o perímetro, ó. 2x mais 2y é igual a 60. Por que 2x mais 2y? O perímetro é a soma de todos esses lados. Então, você vai somar x mais x, ou seja, 2x. Y mais y, 2y. E foi dito que o perímetro, ou seja, 2x mais 2y é igual a 60. Aí, eu dividi todos os termos da igualdade por 2 e ficou x mais y igual a 30. Por que que eu fiz isso? Porque está pedindo a área máxima. E como que a gente sabe a área de um retângulo? É base vezes altura, ou x vezes o y. Mas a gente não tem quem é o x, quem é o y. Nós vamos ter que trabalhar com essa incógnita entre x e y. Só que aqui do perímetro, nós temos que o x, ele é 30 menos y. O que que eu fiz? Eu isolei o x. Quanto que o x vale? 30 menos y. E aí, eu vou vir aqui na função da área e substituir. No lugar do x, vai ficar 30 menos y vezes y. Então, vai ficar 30 vezes y, 30y menos y ao quadrado. Tá? Então, é com essa função aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Professora, mas por que que é y, não é x? Poderia ser x? Poderia. É que aqui no lugar, na hora que eu fui isolar, eu isolei o x. Mas se você isolasse o y, ó, ia ficar y igual a 30 menos x. Aí você poderia substituir aqui no lugar desse y, o 30 menos x. Agora a gente consegue determinar quem é essa área máxima utilizando as informações que a gente tem, tá? Então, com essas medidas, nós conseguimos determinar essa área máxima. Deixa eu só pegar aqui o slide. Parece que travou. Tá? Então, a gente pode calcular tanto em relação a x quanto em relação a y. Eu vou colocar aqui também em relação a y, em relação a x, que é o valor que você vai ter aqui no quadro. Só um pouquinho. Então, aqui, ó, as dimensões, que foi o que a gente foi fazendo ali no quadro, dividir por 2, 30 igual a x mais y. Se você isola o y, que foi o valor que eu havia feito depois, fica 30 menos x igual a y, ok? Então, quando você reescreve, uma das medidas vai ficar x e a outra 30 menos x. Quem que é a área? É você multiplicar 30 menos x vezes x, que pode ficar dessa forma, ou
recair numa equação do segundo grau, que é essa nossa intenção, porque com esse valor, a gente consegue determinar essa área máxima, ó, que é esse valor aqui, que modela o gráfico da função, que são os pontos máximos, ou os x do vértice e o y do vértice, para a gente determinar. Então, a área máxima vai ser pelo x do vértice, que é o menos b sobre 2a. Voltando aqui, ó, quem que é o a? Menos 1. Quem que é o b? 30. Quando a gente substitui, ó, x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos 30 sobre menos 2, 15. Significa que o x vale 15. Como nós temos um lado que mede x e um lado que mede 30 menos x, os dois lados vão medir 15 metros. Então, você pode falar, professora, lá no início falou que era um retângulo, mas não é um retângulo, é um quadrado. Sim, porque todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, quais são as dimensões desse galpão? 15 metros, tá? Então, olha quantas informações a gente utilizou para resolver essa situação. Analisando o ponto de máximo e um ponto de mínimo da nossa função. Na verdade, aqui é só um ponto de máximo. E por que foi um ponto de máximo? Isso é importante você analisar. Ó, o A, ele é menos 1. Ele é negativo. Então, a concavidade da função, ela é dessa forma. Por isso que a gente tem área máxima, ok? Poderia ser área mínima? Poderia, se tivesse a concavidade para cima, tá? Então, a gente resolveu essa situação falando da função quadrática. Outro tipo de função que a gente tem é a função exponencial, tá? E quais são as situações que podem ser explicadas por meio de uma função exponencial? Nós podemos pensar no crescimento populacional, pode ser explicado por meio de uma função exponencial. Alguns tipos de funções, se você for pesquisar, tem alguns estudos específicos que demonstram esse estudo da situação populacional, crescimento de bactérias, o decaimento, né, que a gente fala em exponencial, pode crescer exponencialmente, como pode decrescer. O crescimento de bactérias, o crescimento de vírus, a gente pode pensar na diminuição de um determinado elemento radioativo. Então, são várias situações que podem ser explicadas por meio dessas funções, tá? Olha a diferença desse tipo de função exponencial. A função exponencial, o x, ele vai estar no expoente, diferente da função quadrática, em que o x, ele estava aqui como do lado do coeficiente a, e o quadrado estava em cima do x. Agora não. A função exponencial, ela tem essa forma aqui, ó, f de x igual a elevado a x. Com a maior que zero, então esse a aqui ele não vai ser zero e também não vai ser 1, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1 elevado a décima é 1, 1 elevado a vigésima potência vai ser 1. Então, o A ele vai ser 2, 3, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, tá? Então, por que é função exponencial? Porque o x, que é a variável independente, está no expoente. Olha um exemplo de uma função exponencial. 3 elevado a x. Temos outros exemplos? Temos. Esse é um outro exemplo, ó. 1 meio elevado a x.
e essa vai ser diferente dessa. Por quê? Por causa desse valor do A aqui, ó. Esse A ele pode assumir diferentes valores. Então, como o A ele pode assumir diferentes valores, a gente tem diferentes funções exponenciais. Tá ok? E como que é o gráfico de uma função exponencial? Ó, esse é o gráfico de uma função exponencial. Esse é outro... Opa, peraí. Esse é um exemplo de um gráfico, né? De uma função exponencial. E aí eu quero mostrar 3 situações antes da gente finalizar, tá? Eu posso ter esse gráfico, desenhar aqui. Ó. Então, a gente pode ter eu vou desenhar 3 gráficos que serão representações de 3 situações diferentes que a gente tem. Ou seja, esse outro e esse outro. Cada um representa um tipo de função. Essa, que é a reta, é de uma função polinomial do primeiro grau. A parábola, com a função polinomial do segundo grau, função quadrática. E a terceira, que é a própria exponencial. Sabe aquela ideia de crescer exponencialmente? Essa é a representação de uma função exponencial, tá? E a gente vai ver as características de cada uma. Assim como eu mostrei esse tipo, ó, eu vou desenhar em azul outra representação. Essa é uma reta côncava para baixo. Aqui temos uma parábola côncava, uma reta decrescente, a parábola côncava para baixo. E aqui nós teríamos um outro comportamento dessa função exponencial, que a gente vai ver essas características ao longo das nossas aulas, ok? Então, para a próxima aula, nós continuaremos falando dessas características da função exponencial, vamos falar também da função logarítmica e da função trigonométrica, tá? Que são 3 tipos de funções diferentes. E aí a gente consegue ver, olhando para os gráficos dessas funções, por exemplo, a diferença e a característica de cada uma. Ok? Desejo uma ótima semana a todos, um bom descanso para vocês e até semana que vem, que vai ser a nossa 5ª aula da disciplina de Cálculo 1. Um grande abraço.